Queremos agradecer às empresas que nos apoiam nesta celebração de fé. Sinal Comunicação Visual, Colbeck Uniformes Profissionais, Grill Hall Panorâmico, comemore suas conquistas aqui. Panceira, tudo em materiais elétricos, hidráulicos e ferragens, sempre nova, máquinas e implementos agrícolas. A elas, o nosso muito obrigada. Panceira, material elétrico, hidráulico e ferragens. Entradas de luz, RGE e Coprel. Linha completa de iluminação e hidráulica, com serviço de teleentrega. Avenida Presidente Vargas, 3171, bairro São Cristóvão. Panceira, solução para o seu dia a dia. 3315-1050. Grill Hall Panorâmico. Há mais de 30 anos servindo o tradicional churrasco gaúcho. Conta agora com um novo menu à la carte, com deliciosos e selecionados cortes de carne. Ao meio-dia, serve um variado buffet livre com comidas quentes, saladas e grill de carnes. Você também pode pedir o tradicional churrasco, acompanhamentos e marmitas do dia para saborear em casa pelo Grill Hall Take Out. Grill Hall Panorâmico. Tradição em servir bem. Colbeck. O seu dia tem estilo, tem Colbeck. No escritório a companhia é Colbeck. Uniformes com qualidade é Colbeck. Com design e exclusividade, não importa a sua profissão, o visual não tem comparação, pra ser perfeito na apresentação. Colbeck é a solução. Colbeck Uniformes Profissionais, a sua marca com estilo. Sinal Comunicação Visual, 28 anos com o principal objetivo, compreender as necessidades dos clientes. Equipe qualificada e competente, métodos e tecnologias modernas. Somos uma empresa reconhecida pela solidez, competência e inovação. A nossa vontade de crescer faz com que enfrentamos os desafios com entusiasmo e determinação a cada projeto realizado. Sinal Comunicação Visual. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. A igreja celebra hoje o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Essa celebração marca o início da semana mais importante de todo o ano litúrgico, a Semana Santa. O Senhor Jesus é aclamado como o Messias esperado e entra na cidade de Jerusalém para cumprir a sua missão. Nós seguimos os seus passos rumo à cruz e à ressurreição. Celebremos com fé e piedade os mistérios centrais de nossa fé cantando. Hosana, 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 Hosana. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Hosana, 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 Hosana. Vamos a Ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Hosana, 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 Hosana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, que a presença de Jesus Cristo, nosso irmão Salvador, e a luz, a força do Espírito Santo esteja convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje com essa festa, com esta missa de Ramos, iniciamos assim a Semana Santa. Jesus que entra em Jerusalém, ele é aclamado pelo povo como o rei dos judeus. Hosana ao filho de Davi. No domingo de Ramos, esta festa. Logo após, 5 dias após, aclamado, pedindo a sua morte. E com Jesus queremos caminhar este momento, caminhar com Ele na alegria, mas também na tristeza. Recordando que muitas vezes somos nós, esse povo, que um dia o acolhe e outro dia o rejeita. Em nossas paróquias, nossas comunidades, hoje também se faz uma procissão, a bênção dos ramos. Então faremos também aqui esta oração da bênção dos ramos. Se você, meu irmão, em casa, tiver os seus ramos, vamos pedir a bênção de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, chegamos por Ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E assim, nessa procissão espiritual que fazemos, queremos nos colocar diante do Senhor nessa atitude penitencial, reconhecendo os nossos pecados. O nosso pecado está sempre diante de nós. Então vamos nos preparando para a celebração, reconhecendo os nossos pecados, peçamos perdão cantando. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, roguei por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces
para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Riem de mim todos aqueles que me veem e torcem os lábios, sacodem a cabeça, o Senhor os confiou. Ele o liberte, agora o salve, se é verdade que ele o ama. Seu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteio entre si a minha túnica. Vós, porém, ó Senhor, não fiqueis longes, ó minha força. Vinde logo em meu socorro, meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Jesus Cristo se tornou obediente. Obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome, todos. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome acima de outro nome. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e ancião. Então Pilatos perguntou. Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida. Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele. Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, o sumo sacerdote e os anciões convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar. Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram. Barrabás. Pilatos perguntou. Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram. Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse. Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinho, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça, depois de zombar dele. Tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com as suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram um vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus.
As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com o mestre da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. Ao outro salvou, a si mesmo não pode salvar, é Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que é Deus ou ama, já que ele disse, eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve a escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou em vinagre, colocando na ponta de uma vara, e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram, saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus. Apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esta é a leitura da paixão de Jesus Cristo. Todo ano nós repetimos a mesma celebração, ouvimos o mesmo relato. E cada vez que o façamos, recordamos, vamos imaginando, vamos seguindo, tentando entender por que aconteceu. Alguns se apegam a alguns detalhes, imaginando a dor, o sofrimento, a humilhação, a violência, o ódio. E sem entender por quê, já que Jesus era um homem sem pecado, nunca fez nada de mal para ninguém. Pelo contrário, passou a vida toda fazendo bem, curando, ajudando, ensinando, apoiando, acolhendo. Não teria nenhum motivo para ser ofendido, maltratado. No entanto, o texto enche de detalhes, mostrando a negatividade, a agressividade daquele povo. E quando foi levado a Pilatos, Pilatos disse: eu sabia que foi entregue por causa da inveja dos judeus. O problema de Jesus é porque ele era bom. Então, o ser bom, o ser verdadeiro, o ser temente a Deus, o ser misericordioso, fez mal às autoridades, aqueles que dominavam o povo, que administravam, que controlavam. Jesus questionava pelo modo de ser simples, despojado, o status quo daquela sociedade. E ele continua hoje também nos questionando o que realmente é importante. Os judeus, os líderes do povo do tempo de Jesus, temiam Jesus. Temiam que Jesus pudesse desviar o povo, libertá-los, abrir os seus olhos para ver
a dependência, a opressão que eram vítimas. Portanto, quando qualquer suspeita de ameaça aparece, os grandes optam em eliminar, tirar o mal pela raiz. No caso de Jesus, tirar o bem pela raiz. O que chama atenção também é que nesse domingo de Ramos, nós ouvimos esses dois evangelhos. O primeiro é a entrada triunfante de Jesus. E o povo simples, esse mesmo povo que aclamava, pedia, crucifica-o, era o mesmo povo que o aclamava como o rei dos judeus. E Jesus, nesta semana, de domingo até sexta-feira, não fez nada, né? Não teve mudança de comportamento, ou que ele tivesse feito alguma coisa que justificasse a mudança de comportamento, de juízo da população, da multidão. Aí prova realmente o poder das autoridades em manipular. O povo simples sempre foi muito fácil e continua sendo fácil de manipulação, tanto para um lado como para o outro. Então, esse povo foi convencido de que Jesus devia morrer. E a conclusão de toda a cena, quando ele é crucificado, daí sim, quando tudo estava consumado, quando ele já estava morto, daí sim os soldados dizem, fazem essa profissão de fé. Verdadeiramente, ele era filho de Deus. Mataram o filho de Deus. Então, os sinais que aparecem, o terremoto, a escuridão, são sinais, uma linguagem apocalíptica, para mostrar que um acontecimento importante tomou posto. Aconteceu algo muito importante. Já o profeta Isaías, na primeira leitura, já acenava desse servo sofredor. Isaías diz que este servo sofredor, iria ser entregue todas as ações sofridas por Jesus, o maltrato, puxar a barba, ser torturado, humilhado, já estava descrito pelo profeta Isaías. Por isso que a comunidade cristã já fez uma ligação, que quando Isaías falava desse servo sofredor, era o próprio Jesus que iria encarnar, iria assumir esse papel. Jesus não teve medo. Ele poderia ter fugido, poderia ter aceito outro caminho. Até inclusive Pedro, dias antes, ele, sabendo que Jesus caminhava em direção a Jerusalém, tentou persuadi-lo, fazendo com que ele mudasse de rota. Vamos fugir, não vamos enfrentar a cruz. E Jesus repreende Pedro dizendo, afasta de mim, Satanás, porque tu pensas como homem e não como Deus. Ou seja, era parte do projeto de Deus que Jesus tivesse que morrer, e morte de cruz. Isso que nós ouvimos nesse canto bonito, né, do Filipenses, que nós ouvimos na segunda leitura. Jesus já existia antes da criação. Ele era Deus. E por ser Deus e assumindo essa condição humana, ele não deixou de ser Deus. Fez uma atitude de entrega, né, em grego, kenosis, um esvaziamento. Renunciou privilégios. Baixou de nível. De Deus que era, se fez como nós. Assumiu uma vida simples, pobre, viveu entre os pobres, quem sabe justamente para poder entender melhor a condição humana. Falou, aprendeu e falou uma língua humana. Teve um corpo carnal como nós. Pensando, quem sabe, que assim as pessoas pudessem entender melhor. Não era um profeta que falava em nome de Deus, mas era Deus mesmo, que se fez homem no dia do Natal, o dogma da encarnação, quando o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E Deus agiu desta forma, a metodologia de Deus, a criatividade, as estratégias de Deus, foi justamente para que as pessoas pudessem entender. Antes de Jesus, o profeta dizia, os escritores sagrados falavam, que
que parecia que nem um povo sem pastor, ovelhas sem pastor, perdidos, desorientados, né, confusos, não sabiam para onde andar. Então, o objetivo da vinda de Jesus foi justamente reunir o povo disperso. Que haja um só pastor e um só rebanho, que nenhuma ovelha se perca, que nada, ninguém se extravie pelo caminho. Esse foi o grande desejo. Por isso que Deus envia o seu Filho e Ele aceita essa missão, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Uma obediência. Jesus foi obediente até o fim, até a morte e morte de cruz. Para mostrar também que o caminho não é fácil. Jesus mesmo disse antes da sua morte que quem quisesse o seguir teria que fazer, teria que renunciar a si mesmo. Não é? Não sou eu, não somos nós que decidimos o nosso destino. Não somos nós que damos as regras, os mandamentos não são nossos. Nós somos apenas seguidores, cumpridores com a vontade de Deus. Então Jesus coloca essa condição, que quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, assim como Jesus tomou a sua. Então essa é a grande verdade da nossa fé, que nós precisamos quando meditamos, quando rezamos, quando participamos da Semana Santa. A gente olha Jesus e Ele foi fiel. Ele não desistiu, Ele não reclamou, Ele não ofendeu, não xingou. Pelo contrário, Ele aceitou. Por que muitas vezes nós não queremos aceitar a nossa cruz? Qualquer coisinha que não vai do jeito que a gente gostaria que fosse, reclamamos. Nos achamos no direito de protestar, de reclamar, de ofender a Deus, porque não acontece aquilo que nós queremos que aconteça em nossa vida. As nossas vendas, as nossas conquistas, os nossos sonhos, os nossos desejos de consumo. Quando a doença bate à nossa porta, nós nos desesperamos. Quando é o vizinho que está doente, o problema é dele. Né? Mas quando a dor chega em nosso corpo, em nossa família, muitos se desesperam. O desespero é a falta de esperança, é a falta de fé. Deus não poupou o seu Filho e também não vai poupar a nós. A última oração que Jesus fez naquela quinta-feira santa foi justamente: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Nem Jesus não queria morrer. Mas no fim ele conclui: porém, seja feita a tua vontade. E hoje nós ouvimos mais uma vez: antes de morrer, por que me abandonaste? Muitas vezes também nós nos achamos abandonados por Deus. Abandonados pelos irmãos. Eu imagino tantos casais, tantas pessoas que a gente acompanha no final da vida. Tive 9 filhos, sobrou um só cuidando de mim. Tenho 8 netos, nunca ninguém veio me visitar. Abandono. A dor de se sentir abandonado. Então, Jesus, naquele momento de dor, também ele, humanamente falando, se sentiu abandonado. E, na verdade, nós sabemos, e a Bíblia depois comprova, que em nenhum momento Deus o abandonou. Tanto é que se cumpriu literalmente tudo aquilo que a Escritura tinha dito. E no terceiro dia, como ele mesmo tinha anunciado, ele iria ressuscitar. E quando as pessoas ofendiam Jesus, dizia: salva de ti mesmo, tu que dissestes que iria construir o templo depois de 3 dias. De fato ele construiu. Mas Jesus não estava falando daquele templo de pedra. Ele estava falando do templo do seu corpo. Deus não o abandonou. E Jesus sabia que não o abandonaria. Jesus sabia que Deus é fiel e continua sendo do mesmo jeito. Quem o abandona somos nós. Quem teme somos nós. Quem foge somos nós. Mas Deus continua com a mesma fidelidade que teve com Jesus, tem com cada um de nós. Então, ao celebrarmos a paixão de Jesus, somos convidados, mais uma vez, a retomar, a reconfirmar o nosso compromisso feito no batismo, na crisma, de sermos verdadeiros seguidores de Jesus. Se é para chorar, choramos, se é para sofrer, sofremos, mas não abandonamos. Aquela via crucis
que nós celebramos na Quaresma, que a gente vê as 14 estações do sofrimento de Jesus, encontrou Cirineu, encontrou Verônica, encontrou as mulheres que choravam, não estava sozinho. Caiu, levantou, caiu pela terceira vez e levantou. Assim devemos nós aprender com Jesus a ser fiel, a ser perseverante. Então peçamos esta mesma força que animou Jesus, que esta mesma força anime a cada um de nós. Que a igreja consiga testemunhar esse amor de Jesus. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus. Jesus disse, Jesus fez. Cumpriu na cruz. E celebramos. Então que essa cruz vitoriosa de Jesus seja a vitória de cada um de nós. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Senhor nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, agradecidos pelo amor generoso de Cristo por nós, apresentemos ao Senhor as nossas súplicas, dizendo: acolhei, Senhor, nossa oração. Acolhei, Senhor, nossa oração. Pela nossa Arquidiocese de Passo Fundo, para que, celebrando com piedade os mistérios da Semana Santa, seja renovada em sua missão evangelizadora. Acolhei, Senhor, nossa oração. Pelos cristãos perseguidos, para que sejam confortados pela paixão do Senhor e participem da sua ressurreição. Acolhei, Senhor, nossa oração. Pela coleta nacional da solidariedade, para que produza frutos abundantes em favor da superação da fome e da pobreza. Acolhei, Senhor, nossa oração. Pelos enfermos, para que sejam fortalecidos na paciência e revigorados na saúde. Acolhei, Senhor, nossa oração. Mais uma vez as preces que cada um de vocês, meu irmão, minha irmã, nos acompanham, trazem em seu coração um pedido de oração, fortalecendo nossa fé, que esta Semana Santa que estamos começando seja vivida por todos com intensidade, que a nossa fé seja fortalecida, que o nosso compromisso como cristão seja renovado, que possamos, como Jesus, ser fiel até o fim. E pedimos tudo isso ao Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Junto ao pão e o vinho, queremos ofertar a vida e ofertar a nossa oferta em favor da campanha da fraternidade, cantando. Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais fina flor, restauras o fraco que a ti se confia, e junto aos irmãos em paz o envias. Ó Deus do universo, és Pai, Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai, Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Bendito és tu, ó Deus
és Pai, Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai, Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é o nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e a sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós saciar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam o Senhor. Hosana nas alturas, hosana e louvor. Hosana nas alturas, hosana e louvor. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade, ao Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao final da ceia, Jesus tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertaste pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui
na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, com o nosso Arcebispo Dom Rodolfo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, nossos parentes, amigos, de todos os que partiram. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E com amor e confiança, rezemos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensina. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males e dai-nos a vossa paz. E ajudados pela vossa misericórdia, sejamos protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, nós aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Queremos, neste momento, receber esse Cristo Eucarístico. Você que está aí na sua casa, faça seu momento espiritual para que este Cristo Eucarístico seja a presença no vosso coração, cantando. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, que nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, que nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Lá no deserto a multidão, com fé e sem certo de ação, com sede busca nova palavra. Jesus ensina, reparte o pão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, que nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, que nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir
Páscoa nova, a nova lei, quando amou-nos até o fim. O pão dos dias deu nome, doado, toma e comei. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Então, irmãos e irmãs, estamos assim iniciando esta Semana Santa. Não sei quantas outras Semanas Santas nós teremos. Por isso, a sabedoria diz que cada dia, cada semana, temos que viver como se fosse a primeira, a única e a última. Então, vamos intensificar, aprender com os erros dos outros, erros do passado, quando muitas vezes se deixou Jesus de lado, gritando por Barabás, pedindo a crucificação de Jesus. Este pecado ainda existe. Quantas vezes deixamos Jesus, mesmo que nós não o crucificamos, mas nós o abandonamos? Ele não é mais o nosso Senhor. O nosso joelho não está se dobrando diante dele. Os nossos ídolos são outros. Cada um sabe onde está o teu tesouro, o que é para ti realmente importante. Então, celebrar a Semana Santa, celebrar esse tríduo pascal, quinta, sexta, sábado, domingo de Páscoa, nos faz rever a essência da nossa fé. Jesus tanto nos amou que ele aceitou morrer na cruz. Quinta-feira nos deixa a instituição da Eucaristia, sabendo que irá voltar para o Pai, mas não nos deixou órfãos, nem sem comida, sem pão. O pão que nós celebramos em todas as celebrações. Na sexta-feira foi humilhado, crucificado, foi morto e sepultado. No entanto, no sábado, na vigília pascal, onde nós acendemos o fogo novo, nós celebramos que a morte não é a última morada. Cristo ressuscitou. E com ele todo aquele que nele crer. Quem crê em mim, mesmo que estiver morto, ressuscitará. É essa a nossa fé. É por isso que somos cristãos, é por isso que assumimos este compromisso, nossas renúncias, mas nossa fidelidade à sua palavra. Então que Jesus encontre em nós aqueles verdadeiros colaboradores, que nenhuma vez a nossa voz se una à voz daqueles que gritem, crucificam. Pelo contrário, que estejamos sempre ao lado de Maria e de todos aqueles que querem ver Jesus vivo, vivo entre nós, vivo para sempre. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos. Dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então que Deus Todo-Poderoso derrame sobre vós a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então vamos em paz, permaneçamos em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Vitória, tu reinas.
e do pecador, confirma nossa esperança na marcha para o Senhor. Vitória, tu reinarás. Queremos agradecer às empresas que nos apoiam nesta celebração de fé. Sinal Comunicação Visual, Colbeck Uniformes Profissionais, Grill Hall Panorâmico, comemore suas conquistas aqui. Panceira, tudo em materiais elétricos, hidráulicos e ferragens, sempre nova, máquinas e implementos agrícolas. A elas, o nosso muito obrigada. Sinal Comunicação Visual, 28 anos com o principal objetivo: compreender as necessidades dos clientes. Equipe qualificada e competente, métodos e tecnologias modernas. Somos uma empresa reconhecida pela solidez, competência e inovação. A nossa vontade de crescer faz com que enfrentamos os desafios com entusiasmo e determinação a cada projeto realizado. Sinal Comunicação Visual. Panceira, material elétrico, hidráulico e ferragens. Entradas de luz, RGE e Coprel. Linha completa de iluminação e hidráulica, com serviço de teleentrega. Avenida Presidente Vargas, 3171, bairro São Cristóvão. Panceira, solução para o seu dia a dia. 3315-1050. Grill Hall Panorâmico. Há mais de 30 anos servindo o tradicional churrasco gaúcho. Conta agora com um novo menu à la carte, com deliciosos e selecionados cortes de carne. Ao meio-dia, serve um variado buffet livre com comidas quentes, saladas e grill de carnes. Você também pode pedir o tradicional churrasco, acompanhamentos e marmitas do dia para saborear em casa pelo Grill Hall Take Out. Grill Hall Panorâmico. Tradição em servir bem. Colbeck. O seu dia tem estilo, tem. Colbeck. No escritório a companhia é. Colbeck. Uniformes com qualidade é. Colbeck. Com design e exclusividade. Não importa a sua profissão. O visual não tem comparação. Pra ser perfeito na apresentação. Colbeck é a solução. Colbeck Uniformes Profissionais. A sua marca com estilo.